Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Olá, boa noite. Olá, vamos esperar aí o pessoal entrar um pouquinho. Gente, boa noite, Jesus, Alê. Me digam se vocês estão escutando bem, se está vendo tudo direitinho, porque senão põe o fone. Né? Tá dando para escutar legal? Deixa eu aumentar o volume. Pronto. Ai, tá escutando, todo mundo tá escutando bem, né? Maravilha. Oh, quanta gente querida entrando aí, ó. Olha sua beleza. Alê, beleza és tu. Pronto. Gente, boa noite. Hoje a gente vai ter uma conversa bem bacana, né? Vamos falar sobre meditação. Olha, Júlia chegou. Júlia, minha assessora. Quem vai ficar me ajudando aí com as perguntas. Vai ficar verificando tudo. Muito bem. Gente, quando o pessoal entra, vamos então se concentrar um pouquinho, né? Vamos dedicar essa live de hoje, né? Para que ela tenha boas vibrações. Pedir que haja uma boa condução. Para o óculos, né? Que a gente juntos possamos fazer uma linda live hoje, né? Que ela seja abençoada e ajude-nos na nossa caminhada. Olha aí, a Adriane já tá por aí. Isso. Já tá aí, eu já aceitei a presença dela. Olá, Adriane. Olá, querida. Prazer enorme. Oh, prazer. Prazer é nosso tê-la aqui conosco, num assunto tão importante. Pois é, eu estava numa reunião online, né? Dia de quinta-feira, como eu te falei, eu falei para a Melissa, é o dia que a gente faz uma coletiva online, eu participo, e eu estou conduzindo com um amigo, mas eu saí, deixei ele, disse, eu tenho que sair, peço desculpa pelo atraso, viu? Não, chegou na hora. Foi. As pessoas estão chegando. Vamos aproveitar que elas estão chegando para te apresentar, né? Para você se apresentar também, né? A Adriane, eu tenho aqui minha colinha, né? Economista. Economista, professora de meditação transcendental, né? Formada pelo... Meru, que chama? Pela Meru, Meru, né? Universidade de Pesquisa Europeia, como é? Maharishi. Isso. Desde 89, ou seja, 33 anos, né, nessa jornada de ensinar, com a atuação tanto nacional como internacional, é exemplo da África. Eita! E a meditação, que é algo tão importante, né? A gente considera como uma ferramenta de autoconhecimento também, né? A partir de a gente se conhecer, né? Ela vai ser a nossa discussão de hoje, vai ser a nossa conversa de hoje. Né? Deixa a Adriane, como instrutora de meditação transcendental, né? Ela vai conversar e falar um pouco para a gente, juntos, para a gente entender um pouco essa caminhada. Tem umas pessoas que já mandaram umas perguntas, então, no meio da conversa, a gente vai introduzindo essas perguntas.
Adriane, se Patrícia, apresente. você é uma pessoa encantadora. Eu conheci Oh, meu você Deus, obrigada. ontem, anteontem, né? Mas ficamos numa conversa, parecia que éramos amigos há tanto tempo. Eu quero mais uma vez dizer da minha satisfação de estar aqui hoje com vocês. Eu aprecio muito o trabalho da Quinta de Luz, o trabalho de todos, né? Porque é uma equipe. E é um trabalho de amor, de doação, de cuidar do outro. É verdade. Então, eu quero primeiramente parabenizar a todos e dizer que eu estou aqui para que vocês conduzam, o que vocês quiserem saber, o que, é que vocês gostariam de saber. Terei muita alegria em seguir nesse bate-papo. Olha, Bem-vinda. eu queria começar trazendo aqui uma frase justamente do Maharishi, que ele diz assim: meditação é a ferramenta afiada para desenterrar o grande tesouro escondido dentro da personalidade interior de todos. Me diz, me conta. Muito, Me muito conta as bonito. palavras do Você foi Maharishi. buscar longe, mas olha, é tudo muito simples. Primeiramente, vamos falar sobre a meditação transcendental. É uma técnica que difere de qualquer outro método que vocês já ouviram falar, que se propõe a desenvolver o potencial de cada indivíduo, físico e mental. O que a gente explica? Todo ser humano é um ser cósmico. Toda pessoa tem um manancial inesgotável de energia, inteligência e criatividade dentro de si mesmo. Intuitivamente, algumas pessoas sabem disso, outras nem imaginam isso, mas aquelas que sabem, elas buscam. Eu estou entre elas. E eu aprendi a meditar muito cedo, eu diria, eu tinha uns 22 anos, e foi a resposta para as minhas perguntas. Eu sabia intuitivamente que eu podia usar mais do meu potencial criativo, eu podia ser mais do que eu era, eu podia viver uma vida mais plena, mais feliz. E eu buscava isso. Como encontrar isso? Onde é que estava essa felicidade que eu buscava? Então, Maharishi trouxe a meditação transcendental para o Ocidente, né? Eu tive a sorte de aprender aqui em Recife, minha professora passou por aqui e eu aprendi. Mas o que é surpreendente é a simplicidade do processo. Por que ele explica? Já está lá, a felicidade está aí. O campo do ser está aí, tudo é permeado pelo ser. É um campo de consciência pura. O que a gente precisa é abrir a nossa percepção a essa realidade que está encoberta. Está lá, mas está encoberta. O que acontece? Eu vou explicar rapidamente. Nós estamos buscando sempre a satisfação no mundo exterior. Então, a busca da mente, ou de qualquer ser humano, é ser feliz. Buscamos fora, no mundo material. Mas não é no mundo material que a gente vai encontrar plenitude. Alguma satisfação encontramos, mas a plenitude nós encontramos na experiência do nosso ser, porque o campo do ser é o campo de Ananda, é a bem-aventurança, está lá. Ali a mente já não tem o que buscar, ela está plena em si mesma. Então, enquanto você não tem essa experiência de transcender, de ir ao campo do ser, porque o campo do ser é um campo absoluto, é um campo não relativo. Então, você aprende com a meditação transcendental a abrir a percepção de maneira muito espontânea, a níveis mais profundos do processo de pensar, e você vai mergulhando, a experiência de felicidade é crescente até que você transcende a experiência mais sutil do seu pensamento. E aí o que é que sobrou? Sobrou a experiência do ser. Muito bem. Essa questão de ferramenta, Maharishi sempre usou a meditação transcendental, ele falava como técnica, porque de fato é uma técnica, não importa se você acredita que vai funcionar, se você não acredita, você pode ser a pessoa mais cética do mundo. Se você tiver o treinamento, se você souber como levar a atenção para dentro e deixar o processo acontecer, para isso a gente tem um curso. Isso vai ser uma experiência diária na sua vida. Então, saber como tirar a superfície, ele dizia que a mente é como o oceano, né? Na superfície muita turbulência, mas se você aprende a mergulhar, você sai dessa turbulência e chega ao nível do ser. Muito bem.
Então, ali está o tesouro, ali está a sua riqueza. A riqueza não está nas coisas materiais, não. Mas o que é que as pessoas, o que Maharishi também chamava a atenção, ele dizia o seguinte: os verdadeiros buscadores, eles estão desistindo quase, né, de buscar. Por quê? Porque querem que a gente seja, que as pessoas sejam indiferentes ao mundo relativo. Mas não é assim. Você tem que dar algo que ainda é mais atrativo para a mente. E aí aquilo deixa de ser tão... O apelo é menor. O apelo não é tão grande ao ponto de você se perder de si mesmo. Porque o processo da MT é o processo de você se reencontrar em seu silêncio interior. Só que isso tem uma mudança na nossa vida em muitos aspectos, inclusive o funcionamento do nosso cérebro. Nós começamos a usar mais do nosso potencial criativo e existe maior coerência cerebral. Você é mais capaz de realizar suas tarefas facilmente, você é mais capaz de enfrentar seus desafios no dia a dia com suavidade, com tranquilidade, com menos esforço, porque a vida não deveria ser um esforço. Mas a vida se tornou um esforço pela incapacidade nossa de usar o potencial infinito que existe dentro de nós. E ele também dizia, só para complementar na pergunta que você fez, é que ele dizia o seguinte: você pode afiar a faca antes de cortar a batata, cortar tomate. Quando você afia a mente, tudo fica mais fácil. Então, a MT é vista como uma forma de você preparar sua mente para entrar no mundo lá fora e tudo funciona e tudo flui mais facilmente. Me estendi um pouco, fique à vontade para a próxima pergunta. Não, foi ótimo. Você falou uma coisa aí bem importante. Você falou a palavra silêncio, né? A relação da gente encontrar dentro do nosso silêncio o nosso caminho. E aí eu recebi aqui 3 perguntas que tem tudo a ver com isso que você falou, assim. Eu digo que tudo a ver porque elas estão perguntando uma coisa, mas eu acho que, na verdade, elas querem perguntar outra. Veja, a Gorete Padilha perguntou: não consigo meditar, como se procede? A Letícia Garcia perguntou: como uma pessoa agitada, que só vive correndo, consegue estratégias para começar a meditar e não largar? Como encaixar isso se você relaxa caminhando, nadando e aí precisa parar? E a Celestina de Souza perguntou: não consigo foco. E aí a frequência fica totalmente comprometida. Então, Olha, assim, acho que essas 3 perguntas estão associando meditação com relaxamento, né? Com eu ficar descansada e uma procura e focar, né? E focar. Né? E aí eu queria que você pudesse falar um pouco para a gente, principalmente para elas, assim, a partir delas, né, sobre isso, né? Meditar realmente é focar, meditar é realmente relaxar, né? Como as pessoas gostam de dizer, ficar zen. Se elas soubessem o que significa zen, elas não diriam isso. Bom, mas enfim. Então vamos lá. Bom, primeiro eu quero tranquilizá-las. Fiquem tranquilas. O que está faltando a elas é a técnica apropriada. Porque, em se tratando da meditação transcendental, é a técnica mais simples, mais fácil, mais natural que alguém pode aprender na vida. Mas ela não é menos eficaz por ser simples, natural e sem esforço. Ela não envolve concentração. Então, você não tenta nada. Dentro do processo da MT é tudo tão automático que parece que você não está fazendo nada. Mas você vai perceber que algo está sucedendo daqui a pouco. Então, o processo é diferente de qualquer coisa que as meninas tenham tentado, né? Elas talvez tenham tentado respiração, ou se concentrar em alguma coisa, ou imaginar alguma coisa. Não tem nada a ver com meditação transcendental. A questão é que a experiência de meditação que elas tiveram até então, diria que não é tão simples quanto a meditação transcendental. E eu garanto que se elas aprenderem a meditação, por isso precisa segurar na mão de uma professora ou de um professor, porque nós fomos treinados, são 1.600 horas
de treinamento para a gente se tornar professor de meditação transcendental. Por mais simples que ela seja, tem muita sutileza e a gente precisa de saber como orientar aquela pessoa que está iniciando com o processo, tá? Então, é segurar na mão de um professor credenciado para ensinar meditação transcendental e se entregar e vai ganhar, vai sim aprender a meditar, vai sim entender o que significa a palavra meditação. Como eu já falei, eu já ensinei muitas pessoas a meditarem, Patrícia, e todos que estão me ouvindo, muitas. Eu parei em 4.000, né? Eu digo, eu ensinei mais de 4.000 pessoas, nunca mais eu atualizei. Mas o ensino, ele é individual. Então, eu ensino um a um. E eu já tive casos de pessoas chegarem para mim e dizer assim, meu Deus, se eu soubesse que era tão simples assim, eu já tinha procurado antes. E uma senhora, eu nunca esqueci, ela era uma artista plástica daqui de Recife, e ela disse para mim, olha, Adriane, eu já fiz todo tipo de meditação que você possa imaginar. Ela saiu dizendo o nome. E aí eu fiquei querendo saber o que ela ia dizer. Ela disse, mas nada é tão profundo e tão simples quanto a meditação transcendental. Agora eu posso dizer que eu aprendi a meditar. Foram palavras que eu escutei de uma pessoa que tinha experiência com outras técnicas. Eu, como aprendi muito cedo, Patrícia, eu não saí buscando outras técnicas, porque aquela técnica ela já era tão profunda e já me preenchia de tal forma. Mas, por curiosidade, às vezes eu leio aqui e ali. Mas práticas em si, eu tinha feito o quê? Com o Padre Lauro Trevisan, quem tiver a minha idade, provavelmente ouviu falar do Padre Lauro Trevisan. Sim. Era uma prática dirigida, né? Mas era agradável, era muito bom. Mas foi o que eu fiz antes. Depois eu fiquei na MT. Eu não consegui sair da MT, fiquei nela. Me amarrou. E hoje eu ensino meditação com todo amor. Hoje sempre foi assim. Hoje mesmo, falando com uma pessoa que aprendeu a meditar há mais de 10 anos, ela está querendo que a gente desenvolva um projeto para as mulheres, numa cidade perto daqui. Ela disse para mim algo que me emocionou muito. Ela disse, Adriane, todos os dias, ela é muito católica, ela disse, todos os dias eu rezo por vocês, porque esse conhecimento transforma a minha vida. Então, assim, são palavras de outras pessoas, mas eu estou aproveitando e compartilhando aqui. Tá? Fiquem tranquilas, se quiserem aprender, será uma satisfação passar esse conhecimento para vocês. Se a gente tivesse, assim, se você tivesse como definir, como você definiria meditação, né? O que seria meditar? Bom, de uma maneira muito simples, meditar seria pensar. Transcendental, pensar sobre algo, né? Transcendental, transcender, ir além de. Então, você ir além da atividade de pensar. Como assim? Eu paro, fico de olho fechado, não quero pensar em nada, os pensamentos não deixam minha mente quieta de jeito nenhum. Pois muito bem, é isso que a MT vai lhe ensinar, como sair do barulho. Você está no barulho, você inicia toda a técnica de meditação, ela começa no nível do pensamento, toda ela. Sim. E fica lá no nível do pensamento. No caso da meditação transcendental, ela começa no nível do pensamento, mas traz sua atenção ao nível que está além do pensamento, que é o campo do ser. Então, há essa experiência só tendo para saber quão gratificante é. E o interessante, já que você falou do descanso também, eu me lembro da pergunta, se queriam descansar, né? Meditar para descansar, para relaxar, é uma forma de relaxar, sim. E, curiosamente, os estudos, hoje são mais de 650 estudos comprovando o efeito da MT, curiosamente, o primeiro estudo que foi realizado, já foi repetido diversas vezes, esse estudo, comprovou que 20 minutos de meditação proporcionam um repouso mais profundo do que o sono profundo durante 6 horas de sono. Então, o ritmo metabólico ele é medido pelo nível de consumo de oxigênio. Então, o consumo de oxigênio, quando você dorme 6, 7 horas de sono, baixa em até 8%. Quando você pratica a meditação transcendental, esse consumo baixa em até 16%. Exatamente. Então, nós somos capazes de oferecer um descanso extra, porque o que todos nós aqui temos que concordar é que a vida é uma correria. É tanta atividade, se não é física, é mental. E a mente
tudo cansa. Nós sobrecarregamos o sistema nervoso com tanta atividade. E o sono durante a noite, o descanso noturno, não é suficiente para neutralizar tanto impacto de tanta atividade sobre o sistema nervoso. Então, a tendência é a pessoa acumulando tensão. E é assim que as doenças psicossomáticas vão sendo desenvolvidas, silenciosamente. A gente nem está aí. Perco a noite de sono, viro a noite trabalhando. Não, eu sou forte, amanhã eu dou um jeito, tomo uma Coca-Cola, fazendo propaganda de Coca-Cola, não. Tomo alguma coisa estimulante, um café para ficar acordado. Um energizante aí. Exatamente. E aí acho que estou fazendo bem. Uma vez perdida, não é problema. O problema é quando isso vira um hábito, de trocar a noite pelo dia. Isso tem um impacto, porque o corpo, vamos lá, e tudo existe ciclos na natureza. A natureza funciona através de ritmos e ciclos. Nós somos parte da natureza, deveríamos entender isso e respeitar. Hora de dormir, toda a natureza se recolhe. Nós fazemos o quê? Altas horas vendo televisão, conversando pela internet, com os amigos, pesquisando, sei lá. E a gente esquece que era para estar se recolhendo às 10 horas da noite, é horário. De acordo com a Ayurveda, 10, 10 e meia, 11 horas no máximo deveria estar dormindo. Mas com muita incidência de luz, né? Muita incidência de luz, né? No cérebro. É muita sobrecarga. Então, você imagina que agora mesmo tem luz por toda parte aqui na minha casa, porque eu queria que vocês me vissem direitinho. Mas é fato, é muita luz. E isso tem um efeito, a gente não pode negar, isso tem um efeito. Bom, um sistema nervoso. O que a gente precisa? Então, de descanso extra. Se o sono sozinho não dá conta, a gente precisa de descanso extra. E aí você, além de ser uma técnica muito prazerosa, é prazeroso praticar meditação transcendental. Muito agradável. É uma técnica fácil, simples, se dá um descanso mais profundo do que o sono. Então, tem sonhos que normalmente você não dissolveria dormindo, você vai conseguir dissolver com a MT. E tem interessante que alguns problemas que a gente carrega durante muito tempo, um dia parece que aquilo se desfaz. Uma meditação, aí você olha para trás e diz, caramba, aquela pessoa antes me incomodava tanto. Não me diz nada hoje. Não importa o que é que ela fala, o que é que ela faz. Eu estou bem. Aquilo já ela antigamente olhava para mim, eu ficava fora de mim. Agora ela pode falar o que quiser, pode olhar para mim à vontade e já não me afeta. Isso acontece, são nós que somos desfeitos e que, devido ao próprio mecanismo natural do corpo, porque o corpo, quando ele descansa, ele tem chance de liberar as tensões. Se o descanso não é profundo, não tem como, as tensões vão se acumulando. Então é tudo muito simples, vamos não acumular tensão. Como não acumular tensão? Introduza na sua rotina diária 20 minutos de meditação transcendental, manhã e tarde. O resto não muda nada. Você não precisa mudar a forma de se alimentar, o que gosta de fazer, você faz tudo. Gosta de comer carne, come. Gosta de tomar sua cerveja, toma. Eu sempre digo, é melhor não tomar tanto álcool, mas isso é uma questão pessoal. E as mudanças, Patrícia, ela acontece de dentro para fora. Porque ninguém evolui sem mudar. Precisamos da mudança para que haja evolução. Mas nada é imposto. Você não tem que seguir o manual de conduta. Não, você só tem 20 minutos de manhã, geralmente antes do café da manhã, e no final da tarde, começo da noite, para não levar atenção que você adquiriu naquele dia de trabalho para o dia seguinte. Então, você medita 2 vezes 20 minutos. Assim você se mantém descansado e não acumula atenção de um dia para o outro. Então, você tem energia a mais, você sente bem-estar, o convívio em família, porque tem coisa pior do que o estresse para destruir o bom convívio de um casal ou de uma família. O estresse, ele é muito prejudicial. As pessoas deviam entender isso. Não importa a sua crença, não é religião, meditação transcendental não tem nada, não é uma filosofia de vida, é uma técnica milenar. Agora foi trazida para o Ocidente através de um grande sábio, Maharishi Mahesh Yogi. Então, assim,
Eu não tenho vivência na meditação transcendental, né? Tenho experiência com outras meditações. Então, vou ser bem curiosa aqui. Vou ser bem como o pessoal está querendo ser. Fica à E aí vontade. a gente tem uma caminhada sobre meditação no sentido de falar sempre do momento presente, de estar presente. Isso também acontece com a meditação transcendental, isso Precisamente. faz parte. Veja, isso aí é resultado da prática correta. Você não se preocupa em vou tentar estar presente, observar o meu agora. Não, isso a gente não faz. Não, isso é consequência. A mente, você estar consigo mesmo. Deixa eu ver se eu explico melhor. O que você desenvolve com a prática da meditação transcendental é o estado de autorreferência, é estar com você. Porque toda vez que sua mente se identifica com algo que está fora, você se perde de você e está com a mente totalmente identificada com algo que está lá. Então, quem é que está experimentando o quê? O estar aqui e agora é o estar com você. Você não se perde de você. E aí sim, você é uma verdadeira observadora de tudo. Você está vivendo o seu presente. De outra maneira, ou você está no futuro ou está no passado. Mas o estado de alerta interior que você desenvolve com a MT lhe dá essa condição de viver o agora. Claro que isso é um processo, Patrícia, não é da noite para o dia que a pessoa vai viver o agora todo instante. Mas quanto mais a pessoa pratica com regularidade, mais ela é capaz de ser observadora de si mesma sem se perder de si mesma. É capaz de observar o mundo lá fora sem se perder de si mesma. Então, ela está, a mente totalmente quieta em si mesma. Ela não está perdida, porque veja o que o pensamento faz. O pensamento, ele quebra a experiência de silêncio. Quando você pensa, você já não está no estado do seu ser, porque o estado do ser é a fonte do pensamento, é a base. Tudo é consciência, não existe nada que não seja expressão da consciência no seu estado puro. Tem até um livro que eu ia apresentar, ele ficou lá na outra sala. Meu Deus, não me preparei por conta da aula que eu tive antes. Mas, enfim, eu vou buscar, eu faço questão no final de mostrar para vocês. É um Oceano Ilimitado de Consciência, do Dr. Tony Nada, que hoje é o responsável, né, é o líder do movimento global da meditação transcendental. Ele é um neurocientista. E, então, ele explica que tudo é consciência, não existe nada que não seja expressão da consciência. Consciência no sentido mais amplo. Só que a consciência é algo abstrato. E quando você fala sobre algo abstrato, as pessoas, muitas vezes, para entender, querem algo concreto. Aí é complicado. Mas o que seria esse estado de consciência pura, é o campo do seu ser, é isso que você vai começar a ter como experiência com a prática da MT. E o que deveria ser a realidade de todos nós? Estar sempre percebendo esse campo do ser, mesmo envolvido como lá fora. Então, aqui agora é algo natural para uma pessoa que não está perdida de si mesma. Mas a pessoa perdida de si mesma, ela pode estar em qualquer lugar, menos aqui, menos agora. A mente dela está... Não sei se eu me fiz clara. Tá, eu vou dar um exemplo. Dê um exemplo, use aí o exemplo para me Vou dar um ajudar. exemplo meu, né? Assim, depois de muito tempo, né, de meditação, tal, uma vez eu fui ao cinema. E aí eu tinha muito problema em me concentrar para assistir o filme com gente falando. A garotada falando, sei o que, esse menino, isso me enlouquecia muito. Mas aí eu fui levando a vida e, né, passei a ter o vamos dizer assim, a minha disciplina mesmo, com a meditação e tal, e vi muita coisa se transformar em mim. Eu reconheço muito isso que você está falando aí, assim, muito mesmo. E eu sei que eu fui assistir um filme e tinha muitos adolescentes no filme, assim, e eles estavam falando muito. Só que eu estava lá no filme, daqui a pouco eu me dei conta de que eu estava no filme. Eles podiam estar falando muito, eu tinha consciência deles falando,
mas eu tinha conseguido desenvolver um estado de presença no que eu estava fazendo que eles não me incomodavam. Sabe como é? Isso, quando eu senti assim, foi quando eu senti pela primeira vez assim, como eu estava vivenciando fora do momento da técnica, fora daquele lugar, mas não no dia a dia, um resultado, vamos dizer assim, quando eu estava tendo um benefício, né? Vamos dizer assim, porque a gente fala do prazer da meditação, vamos dizer, vamos falar assim, mas existe justamente isso que a gente estava conversando aqui agora, que é o além do momento da meditação, né? É quando a gente começa a acolher esse estado, né? Acolher os resultados, vamos dizer assim, desse estado meditativo. É quando você sente no seu dia a dia, no seu trabalho, ou na maneira de você se portar, ou em frente a uma dificuldade, né? Enquanto você às vezes se centra numa dificuldade, assim, você, opa, como é isso, né? Para não ficar no futuro, nem no passado, nem nada disso. Assim, como é isso? O que é que eu posso fazer com isso agora? Né? E o que é que pode ficar para depois? E o que é que pode ser visto? O que eu posso, assim... Que parecem suspiros para você também durante um dia, né? Parece que isso te dá aquele alívio em lidar com aquelas situações da vida daquele momento, assim. Então, assim, eu não sei se foi muito apropriado, mas Excelente. né? Mas é como eu percebi, assim, e percebi em muitos outros momentos esse estado, entendeu? De, de você ver esse reflexo do estar no momento presente a partir da meditação, né? Viver essa... Uhum. Então, tem um detalhe, veja, qualquer experiência que você tem na sua vida tem a ver com a forma de funcionamento do seu sistema nervoso. Então, a ansiedade das pessoas tem a ver com o sistema nervoso dela funciona. Se ela está muito estressada, você diz, fique quieta, ela não consegue ficar quieta. Fique sentada, aí ela se levanta, é feito uma criança que não consegue ficar parada. Mas aí, quando você começa com a meditação transcendental, você começa a ter a oportunidade de normalizar o funcionamento do sistema nervoso, porque não existe mente separada do corpo. Então, você está falando aqui, como é que o aqui e agora, a gente só pensa no mental, né? Mas a gente tem que entender que a experiência que nós temos está associada com a forma de funcionamento do sistema nervoso. Então, se você tem uma maneira de melhorar, de normalizar o funcionamento do seu sistema nervoso, tudo, você vai estar muito mais inteiro em qualquer coisa que você faz. Porque você veja, a pessoa tem um amor na vida, está preocupado com o trabalho. Chega junto do amor, está lá, o amor da vida, mas a mente não está aí. Então, a mente não é, está preocupada com o trabalho. Então, a pessoa não está vivendo agora. Você fica muito mais presente, você fica muito mais... Tem maior capacidade de foco quando você medita com regularidade. Então, se você está desempenhando uma tarefa, é aquela tarefa que você está fazendo. Se você está conversando com um amigo, é o amigo a coisa mais importante, a pessoa mais importante para você. Então, ou é o amor que está ao seu lado, ele é tudo para você. Mas é isso, a gente tem que estar com o sistema nervoso que nos permita a viver a vida dessa forma, no aqui e no agora. Então, o aqui e o agora é algo que você pode desenvolver praticando regularmente a meditação transcendental. Você disse uma coisa agora que responde a Celestina, né? Quando ela diz assim, não consigo foco. E aí a frequência fica totalmente comprometida. É porque ela está trocando a ordem. A gente medita para ter foco. E não tem foco para meditar. Mas aí ela estava confundindo talvez foco com concentrar mesmo, né? Se concentrar. Mas isso, pois é. Tem técnicas que envolvem concentração, e todas as técnicas têm seu benefício, por favor. Sim, claro, exato. mas a meditação transcendental ela tem uma vantagem que eu acho, tem muitas vantagens, mas uma delas é que você não cuida de uma área específica da sua vida. Você diz, eu quero desenvolver concentração, vou usar uma técnica para desenvolver minha concentração. É como um galho de uma planta que vai crescer. Mas no caso da MT, não é um galho que cresce. Você rega a raiz da planta e a planta cresce como um todo. Então, você fortalece a sua existência como um todo. Seja o mental,
seja o campo físico, né? A sua saúde, o seu comportamento. E tem um detalhe, quando você medita em grupo, esse grupo representa 1% da população do lugar, toda a coletividade se beneficia. As tendências negativas vão desaparecendo e as tendências positivas vão sendo avivadas. Então, temos estudos, eu participei de alguns deles, que comprovam isso, Patrícia. Essa era justamente a minha próxima pergunta para você. Estamos conectadas. Sobre essa questão do coletivo. Principalmente porque a gente está vivendo tempos muito difíceis, né? E a gente sabe que o pensamento, ele tem forma, né? Ele cria formas, né? Ele gera formas, né? A gente, como você disse, a gente não pode ficar só com o concreto, tem o subjetivo, né? Tem aquilo que está nas entrelinhas que a gente não vê. Então, é como você chegar no lugar e dizer assim, que lugar mais não gostei, estranho, denso, pesado, não sei o que. Você fica procurando palavras para falar de formas de pensamento que estão ali aglutinadas, que estão ali, né? Somos todos energia, né? Somos todos, se a gente falar em física, somos todos energia, não tem para onde correr, né? Sim. Então, eu ia perguntar sobre isso, né? Sobre a meditação em tempos difíceis e a meditação no coletivo, né? Porque não só a gente até agora falou de uma experiência muito pessoal, que é daí de onde parte, né? Do indivíduo que parte tudo, para poder a gente chegar no coletivo, né? Para poder a gente chegar nessa soma que a gente tem, né? Então, eu queria perguntar sobre isso, sobre esse impacto que esse descanso da mente, essa, né, reorganização da nossa mente, esse transcender, né, de forma que nos alivia, que nos restaura, que impacto isso traz num momento tão delicado como esse que a gente vem vivendo, né, de pensamentos tão difíceis, né, de medos, de raivas, né, de tanta coisa acontecendo, né? Tanta dor acontecendo, aflição, angústia, tantas coisas acontecendo diante de uma pandemia que a gente está aí. E isso a gente vê também provocar quantas coisas a natureza está balançando e mostrando, né, para a gente também, que nos provoca também tanto medo, tanta reflexão. Então, como o coletivo aí, e essa meditação coletiva, ela pode nos auxiliar nessa caminhada, né? Olha, eu quero primeiramente te agradecer por estar me fazendo essa pergunta. Porque, sem dúvida, eu vou ajeitar, que eu estou vendo que eu estou muito baixa, né? Ele está mais alta aqui. Eu te agradeço, porque de fato existe um esforço atualmente por parte do movimento da meditação transcendental. Ficou melhor ou ficou pior? Ficou ótimo agora, tá ótimo, tá bom. Chegou. Eita, agora caiu. Agora, aê, segura aí. Aí ficou ótimo. Então, existe um esforço, que a palavra esforço a gente nem gosta, porque ela não tem nada a ver com meditação transcendental, mas existe vamos lá, uma busca por parte do movimento da meditação transcendental de convocação. Convocar todos os praticantes de meditação, não sei quantos praticantes de meditação transcendental temos aqui reunidos, mas o fato é que estamos convocando todos para que meditem em 2 horários do dia, às 7 horas da manhã e 7 horas da noite. Porque nós sabemos que mesmo que a gente não esteja no mesmo local, o fato de estarmos juntos meditando no mesmo horário, criamos uma onda de positividade, uma onda de bem-aventurança que vai neutralizar o estresse coletivo. Você falou muito bem, tudo é energia, pensamento é energia. E eu gosto muito de lembrar as pessoas o seguinte: se você não anda feliz com a sua vida hoje, observe os pensamentos que você anda tendo. Ah, mas Adriane, como é que eu vou mudar meus pensamentos diante de uma pandemia? É um aperreio só, é um medo tão grande, ok? Então, se você não consegue não pensar nisso, aprenda a transcender. Porque a técnica da MT tira você de onde você está. Ela tira você daquele, sabe? Você fica repetindo aquele ciclo. Você tem pensamento negativo,
como a gente sabe a lei natural, semelhante atrai semelhante, vem coisas negativas para a sua vida, você fica mais furioso, mais furiosa, porque quer se livrar da negatividade, quando você livra daqui, vem outro dali, e como é isso? Mas você está oferecendo algo à natureza. Preste bem atenção como funciona essa dinâmica. É dando o que se recebe. Se você dá amor, você vai receber amor. Se você não receber amor daquela pessoa, vai receber de outro lado, quando você menos esperar. Você não precisa receber do mesmo lado. A Mãe Natureza vai lhe dar. Tudo que você dá, você recebe. Estamos sempre semeando e vamos colher. E a gente não pode reclamar do que a vida é hoje. Por quê? Porque isso tem a ver com a plantação, com o que você semeou. Essa é a primeira coisa. Mas é interessante entender a sutileza do que está sendo colocado aqui em relação a como você pensa. Porque pensar é jogar sementes continuamente. Você está sempre lançando novos impulsos para a natureza. E eles vão germinar. Não tem como. Vai voltar para você o resultado daquele pensamento. Não tem ação sem reação. Então, se você não está feliz, preste atenção aos pensamentos que você tem. A frequência do seu pensamento. Se você começa a pensar algo que muda seu estado de espírito, se você começa a pensar algo que não lhe deixa bem, para que continuar pensando isso? Por quê? Mas isso para muita gente é um hábito. E é difícil. Tem um amigo meu que chama de moído. Fica moído. A coisa está ruim e a pessoa fica assim, no moído. No moído lá. Não é? Então, é uma coisa... Pois não, pode falar. Uma coisa muito que eu acho muito assim útil, né? Pelo menos comigo, assim, é você aprender a dialogar também com seus pensamentos, né? Sim. Porque o pensamento surge de uma emoção, de uma coisa, você olhar para ele e dizer: ei, tô vendo que eu tô angustiada, tô vendo que eu tô triste, tô vendo o que eu posso me dizer para pelo menos eu me estabilizar e olhar isso com mais, né? Com mais integridade e menos desespero, né? Isso. Eu... Nós ensinamos também algo, porque dentro do processo as pessoas aprendem muito a lidar com sensações, emoções, mas eu posso até ensinar algo simples demais aqui para todos que estão nos ouvindo, né? É o seguinte, sempre existe uma relação, quando você lembra de alguém que lhe fez mal e vem aquele sentimento de dor, de pesar, ou alguma situação de perda que faz você sofrer, o que você faz? De alguma forma, aquilo é sentido em você, em alguma parte do seu corpo. Tá? Alguma coisa está lá, está no corpo. Tem uma representação física. Então, o que você pode fazer quando tiver uma sensação desagradável é ficar quieta, respirar profundamente, fechar os olhos e deixar a sua atenção ali, levando uma boa energia, suavizando aquela região do seu corpo onde você está sentindo aquele aperto, aquela raiva, aquela dor, aquele medo, aquela angústia, e lá se vai. Então, é muito simples, mas leve sua atenção à sensação. Eu garanto a você, você vai se surpreender. Não estou nem falando, nem conversando, batendo papo, não, é só a atenção. Leve a atenção. E você vai ver que vai ajudar. Quando você põe atenção na sensação, você leva a energia que vai equilibrar o que precisa ser equilibrado na sua fisiologia. E você começa a sentir mais leveza. E isso eu já experimentei diversas vezes com pessoas que me fizeram isso mais no passado, hoje em dia menos, mas muita raiva. E eu lembrava, e era aquela dor disso. Essa técnica, Maharishi mesmo ensinava para a gente, tá? Então, a gente pode simplificar a vida, simplesmente põe atenção. O outro fez, você não sabe por que o outro fez aquilo. A gente tem a lei do karma, né, Patrícia? A gente podia deixar aqui explicado o que é a lei do karma, você pode falar até um pouquinho para a turma, mas a gente não deve lamentar pelas coisas que acontecem na nossa vida. Tudo que acontece tem um propósito evolutivo. Então, a gente não deveria ficar no moído, a gente deve seguir adiante. Então, neutralizar dentro do possível. Em vez de a gente pensar
pensar em apagar, né? Em vez de a gente pensar em eliminar as histórias difíceis que a gente tem, eu penso que a gente precisa pedir sempre auxílio ao universo para atravessar essas histórias, né? Para a gente poder vivê-las e, de alguma forma, aprender, sair se renovando. Não se permitir não aprender é muito ruim, porque vai vir de novo, vai vir de novo, vai vir de novo, até você... Aí alguém vai dizer assim, olha, mas eu aprendi e veio de novo. Eu disse, né, é para saber se você aprendeu mesmo. Para ter garantido se aprendeu mesmo. Exatamente, Patrícia. Exatamente. Aceitar as coisas como vêm. Tudo que acontece é para o bem. Por pior que seja, todo mundo tem história triste para contar na sua vida. Eu tenho as minhas histórias, mas eu faço a opção de colocar atenção no lado bom da vida e ter gratidão pelas coisas que a vida me oferece de bom. E a vida flui muito melhor assim. E medito, e sigo meditando para que as tensões não se acumulem, porque isso é cuidar da saúde, além de tudo. As pessoas que meditam, elas adoecem muito menos. O processo de envelhecimento é mais lento. Você sente mais alegria de viver. Sua saúde como um todo, ela vai melhorando. Então, a mente é mais clara, você tem maior capacidade de discriminação, saber o que é evolutivo do que não é, escolher, a vida é feita de escolhas. Então, a mente clara, a mente alerta, faz com que você perceba de uma maneira mais profunda o processo em que você está vivendo e saber tomar a direção melhor para a sua evolução. Se me pergunta, às vezes, Adriana, o que de bom é a meditação transcendental lhe trouxe? Eu digo, ai meu Deus, se eu for listar aqui é tanta coisa, mas essa capacidade de discriminação. Daí Ui, tá aqui essa pergunta. Então faz. Pode começar. Que eu vou responder. O que de bom a meditação transcendental lhe trouxe? Olha, vou demorar um pouquinho respondendo, mas a primeira coisa que eu diria a você foi essa capacidade de discriminação. Sabe, a vida tem muitas tentações na vida que você pode entrar numa onda que não te favorece. Mas, de alguma forma, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Em algum nível, está lá. Se você tem uma mente alerta, você vai saber fazer a escolha melhor. E aí você evolui. E a vida flui melhor. Porque a vida é para a gente curtir. A vida é para ser desfrutada. A vida não deveria ser sofrimento. Não, assim os grandes sábios pensam. Mas você falou, me lembrei muito de Gandhi, do Ravi Shankar também, das palavras dele, justamente disso, que a gente vive num processo de aceleração que nos leva à distração. Então, a gente vive distraído, a gente não está realmente... É nisso, a gente acelera, mil, e aí a gente perde o caminho mesmo, né? Perde o estar. A gente vive assim, flutuando. Perfeito. É só que eu não terminei a resposta, não. Parou aqui, Desculpe, não. Continue. Eu disse que é longa, mas eu vou te falar mais alguma coisa. Eu era uma pessoa muito insatisfeita. Eu não sei quantos aqui são insatisfeitos, mas eu era uma pessoa muito insatisfeita. Eu lembro de minha mãe dizer assim para mim, minha filha, você não quer conversar com um psicólogo? Vamos conversar com o padre, vamos falar com não sei quem. Eu digo, não, mamãe, não quero. Eu sentia que a resposta estava dentro de mim. E eu não sou contra a terapia, não, tá? Eu acho que é uma ferramenta extraordinária, para ajuda muito você ter com quem falar, pessoa preparada para lhe mostrar algumas coisas que você não está conseguindo perceber em si mesma. Mas eu achava que o processo estava em mim. E foi ela mesma que me convidou, Patrícia, e todos que aqui estão, a assistir uma palestra sem compromisso. Eu quero até aproveitar e convidar todos vocês a assistir uma palestra online. Não preciso sair de casa, é dia de segunda-feira, às 8 horas da noite, eu sempre estou oferecendo. Se alguém tiver interesse, eu vou comunicar para a Patrícia, fala com ela ou com a Melissa, e aí podem assistir. Mas ela me convidou para assistir uma palestra, e lá fui eu. Foi no Secoge, inclusive, faz muitos anos isso. E eu fiquei encantada, porque a professora Marise Freire, ela, muito querida, ela disse assim, sem esforço, você vai desenvolver o seu pleno potencial. Eu fiquei encantada, porque já dali eu sou católica, concilista, então eu questionava muitas coisas e eu dizia assim, a vida não pode ser sofrimento, não tem sentido a vida ser sofrimento.
tem alguma coisa que deve eliminar o sofrimento. E aí eu digo que é o autoconhecimento. Tem a ver com o tema da nossa live. É conhecer mais sobre você mesmo, conhecer mais do seu valor, do seu potencial, saber que você é um ser cósmico, que você tem todas as possibilidades, tudo, que você pode realizar qualquer coisa. Ah, mas eu não acredito. Bom, você não acredita, mas medita de si mesmo. Você vai ver como as possibilidades vão se abrindo para você. Você vai avançar de onde você está. Não é sair daqui e viver a realidade de outra pessoa, não. Da sua realidade, você vai crescer a partir dela. Então, o conhecimento de si mesmo lhe dá condições de aproveitar mais as oportunidades que a vida está lhe oferecendo, que às vezes você não consegue enxergar. É uma oportunidade, passou e você deixa passar. Mas se você tem uma mente alerta, você vai conseguir entender que é uma oportunidade e vai abraçá-la. Então foi isso, capacidade de discriminação e felicidade. Felicidade interior. Eu me lembro que minha primeira meditação, já estou criando expectativa nas pessoas que ainda não meditam, mas foi uma coisa que eu disse, meu Deus, é muito bonito você voltar a ter contato diretamente com o seu ser. Consigo, é verdade. Quando você encontra o seu silêncio, quando você se encontra nele, né? Às vezes as pessoas não entendem muito isso não, porque também é muito subjetivo, né? Não tem como a gente dar forma a isso. Mas esse encontro, ele é muito importante, né? E você falou do sofrimento, a gente acaba descobrindo que muitas vezes nós somos os, sei lá, os responsáveis mesmo, assim. Aquela situação, eu poderia passar por aquela situação, mesmo sendo uma situação difícil, de uma outra forma, né? Eu faço com que aquela dor seja amplificada ou que aquilo seja, né? Então, o sofrimento hoje, eu vejo, veja, eu não vou falar de sofrimento, porque o ano passado foi um ano de muito sofrimento para mim, por perdas. Mas eu queria dizer a você o seguinte, que tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem. Por mais doloroso que seja. Mas na hora que dá dor, a pessoa diz assim, não pode ser, que tem algo bom que vai vir daí. Mas não é assim. Sempre é para o nosso bem. Porque tem uma inteligência muito maior do que a nossa, governando tudo no universo, governando na criação, na nossa existência. E essa humildade, eu diria assim, as pessoas dizem que é ter fé, ter que acreditar em A, B, C, mas essa entrega de aceitar o que é posto na vida, na sua frente, aquela etapa que você vai ter que enfrentar, é a mais importante na sua evolução naquele momento. Então, aceite, agradeça, medite, encontre forças que você pensa que não tem. É ali que suas forças desabrocham. É ali, quando você tem um desafio muito grande, é que você descobre quão forte você é, quanto amor Deus tem por você. O amor de Deus por você é algo que você, na hora da dor, do sofrimento, não tem nada mais, mas tem alguma coisa que lhe sustenta e você olha e percebe e agradece. E então é como se você ganhasse uma força a mais para prosseguir. Mas precisa perceber isso, precisa não se desesperar, precisa ser humilde no sentido real da palavra. Verdade. Para quem está interessado em saber mais sobre a meditação transcendental, por onde deve ir, por onde deve começar? Então, olha, tem vários meditantes aqui dando um alôzinho, que maravilha, gente. Tão Passando daqui. Eu não sei se seria o caso de deixar o meu telefone, mas no meu Instagram temos meditação. Sabe que às vezes eu me atrapalho? Acho que é meditação transcendental Recife. Mas põe no Instagram. Recife, eu acho que é isso. Mas de todo jeito eu vou botar lá nos comentários depois. Quem quiser, telefone, olha no comentário lá da live que vai ter. Eu vou botar direitinho, vou editar direitinho. Né? A Eliane está aqui, Elaine. Desde 2003 ela medita, é uma querida. A Luciana também. Ai, que linda. Luciana, faz tempo que eu não tenho notícias suas. Gente, olha, não acredito.
acredito. Tem aqui mais uma garota que acho que está morando nos Estados Unidos, em Nova York. Enfim, gente, será uma satisfação. Quem quiser assistir uma apresentação da MT propriamente, na segunda-feira, às 8 horas da noite, é só solicitar o link, é pelo Zoom. E o meu telefone, vocês vão pegar aí. Se não, procura Adriane Brasileiro, vocês vão encontrar no Google, com certeza, algum local tem meu telefone. E tem Meditação Transcendental Oficial, meditaçãotranscendental.com.br, lá vocês também encontram. E tem o meu site, né, mtrecife.com.br. Então, põe tudo que você puder. Deixa o caminho aberto para todos que queiram. Eu vi que no YouTube também tem muitos vídeos, né? Como é? Maharishi. Eu ainda vou aprender direitinho o nome dele. Mas tem muitos... Você sabe o significado de Maharishi? Maha quer dizer grande. Rishi quer dizer vidente, sábio. Então ele era um grande vidente. É um título. Maharishi é um título. Ai, que lindo. Pronto. Eu vi alguns, né? Achei muito interessante. Eu acho também que as pessoas deveriam escutar um pouco ele. É bem bacana. Sim, ele falando assim. Eu acho que também as pessoas... É um convite para a gente quebrar, né, a ideia dos gurus, né, que a gente no Brasil, a gente tem um costume bem difícil, que é aquilo que a gente não entende vira meme, né, vira piada. Então, tudo que é uma cultura nova, tudo que é uma coisa nova, um termo novo, aí se ficasse uma piada para ser mais leve era bom, mas fica uma piada mesmo e aí estraga tudo. Então, por muito tempo, falar em guru era difícil, né? Falar em guru era falar em algo, algum charlatão, mas a gente precisa entender que guru é mestre. São grandes mestres, pessoas que trazem grandes ensinamentos para a gente. Né? Aí a gente pode dizer que Dom Helder é um grande guru, por exemplo, né? E é só um termo. Então, eu gostei muito de escutá-lo. Comecei, vou escutar mais. Eu acho que é bom também para as pessoas procurar, ouvir, né? Porque, assim, por trás da meditação tem um caminho que chegou até ela. Por trás da técnica teve um caminho que levou até ela. E é de muito conhecimento, né? E se a gente buscar o conhecimento... Né? Buscar conhecimento é muito importante. Pois, eu vou lhe dizer, Maharishi esteve em Recife e eu fui convidada a estar com ele e eu não dei a menor importância. Imagina, hoje eu sairia se tivesse para estar com ele. Mas é assim, a gente só dá valor àquilo que a gente conhece. E eu, com o tempo, eu fui descobrindo o grande mestre que ele era, o grande professor, o grande conhecedor da consciência humana, reavivou o conhecimento védico. Enfim, ele é um ser muito iluminado. E é bom a gente pegar o conhecimento de quem é iluminado, de quem tem muito a oferecer e que pode ajudar a eliminar o sofrimento. Seja Maharishi, seja o mestre que a pessoa abraçar, mas busque, beba da fonte e seja feliz. Ele dizia, ser feliz é de máxima importância. O êxito acontece pela felicidade. Pense que qualquer negatividade chega até você, é como uma gota no oceano da sua bem-aventurança. Às vezes isso pode parecer difícil, mas pense assim de todas as maneiras, isso vai lhe ajudar a vencer. Duvidar não vale a pena, seja feliz e será realizado. Quer dizer, se existe algo a buscar na vida é a felicidade, e a felicidade está dentro, não busque fora. Encontre dentro e compartilhe fora. Isso deveria ser o lema de toda pessoa, encontrar a felicidade no interior e compartilhá-la. Assim a gente abençoa a nossa família, o nosso ambiente, o mundo. E o mundo precisa que as pessoas encontrem a felicidade interior. E é a técnica mais simples. Se alguém conhecer algo mais simples que a MT, por favor, me fale, que ofereça tudo que a MT oferece. Eu sou a primeira da lista a querer aprender, pode ter certeza. Patrícia, eu estou muito feliz. O tempo está acabando, né? A gente tem que... Lhe agradecer muito, foi um papo incrível, muito bom, né? Muito bom. Fico feliz que a gente está com esse espaço também na Quinta de Luz, que é para trazer justamente visões, né? Além do espiritismo, mas que é justamente isso que o espiritismo é, vivência,
né? E saber olhar em volta, saber olhar para aquilo que a vida nos oferece como instrumentos de transformação e de viver, né? Então, eu fico muito feliz de ter você aqui conosco, foi muito bom, né? Agradeço a todos que estiveram conosco, aos nossos guias que, né, nos ajudaram, a todo bom pensamento que nos envolveu nessa noite. Muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço, de coração. Foi uma alegria estar com você e com todos que puderam acompanhar a nossa conversa. Agradeço a todos que fazem Quinta de Luz. Um carinho muito grande por muitos que lá estão, pela Melissa, pelo João, e se eu for dizer todos que eu conheço lá, vai ser uma lista grande, mas enfim, um abraço carinhoso em todos e parabéns, continue firme, vocês estão trazendo luz e é isso que o mundo precisa. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, namastê. Namastê. E minha gente, para a semana tem mais conversa sobre comunicação não violenta, tá? Com Júlia e com Juliana. Elas vão estar aqui conversando sobre comunicação não violenta. Não percam, porque realmente é muito importante para nós. Nessa loucura que a gente vem vivendo, saber se comunicar, saber se expressar, é muito importante, né? Traz bons pensamentos também. Gente, boa noite. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.